bloco ali, para mim, foi bom para os dois. Acho que um pouco melhor para o presidente Jair Bolsonaro, porque ele finalizou reiterando as pautas dele e as bandeiras muito forte, né? Deus, pátria, família, a favor do agro. Aquilo eu achei muito interessante, muito positivo, assim. O ex-presidente Lula, de novo, no final, para mim, ficou um pouco difícil, porque ele estava sem voz. Eu daria essas coisas não são quantitativas, mas eu daria uma leve liderança para o presidente Jair Bolsonaro. Tomé, é claro, a pergunta que não queria calar, que não quer calar, a pergunta de R$1 milhão em barras de ouro que valem mais que dinheiro, foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro ao ex-presidente Lula, né? Quem é o seu ministro da Economia? Ele gastou cinco minutos para fugir da pergunta, entrou na seara ambiental, né? E ainda foi vítima ele foi vítima de uma artimanha, não sei, um artifício ou uma técnica muito sagaz do presidente Jair Bolsonaro, que foi pedir para jogar no Google, né, o desmatamento entre tal e tal ano do governo do Lula e tal ano do governo dele. E não respondeu quem vai ser o ministro da Economia. E também lembro que no primeiro bloco, a primeira pergunta foi sobre a manutenção de despesas. O presidente ele disse o que ele pretendia fazer e o Lula disse o que ele fez no tempo dele. O que você achou no campo da economia, presidente Jair Bolsonaro e ex-presidente Lula no debate de ontem? A pergunta é, quem vai ser, né, o próximo ministro da Economia caso ele seja eleito? Ele não fala porque ele não tem um ministro da Economia. E, aliás, eu fico pensando aqui, quem são as pessoas de bem realmente que vão querer trabalhar no governo do PT? Um governo que assaltou o Brasil, um governo que entregou o nosso país com mais de 14 milhões de desempregados, todas as nossas estatais tomadas por corrupção, né, os nossos valores de família totalmente destruídos, ideologia de gênero, os companheiros e os amigos em todas as estatais. Então fica muito complicado para o ex-presidente Lula ter qualquer propriedade, uma clareza no que ele fala. O que nós percebemos é que ele mente de maneira compulsiva. Até sobre a Petrobras, gente. A Petrobras foi assaltada, ela foi roubada e delapidada. E quando nós entramos nesse assunto com ele, ele sai, ele diverge totalmente do que aconteceu na Petrobras para tentar levar o seguinte: olha, nós temos que prender as pessoas que roubaram, mas nós não podemos quebrar as empresas, porque as empresas geram emprego. Como se tirar uma empresa que financiou obras e que financiou partidos políticos fosse um crime. Até porque esses funcionários acabam mudando para uma outra empresa íntegra e séria que vem na sequência. Então o debate foi um debate, eu acho que o presidente estava calmo, tranquilo como nunca esteve, desequilibrou o presidente Lula. Teve um momento que ele olhou para a cara do ex-presidente Lula e ficou parado olhando para a cara dele, como se estivesse dizendo assim: olha, meu amigo, você para de mentir, você é um cara de pau. Então eu creio que foi muito bom, a sociedade brasileira dia a dia está percebendo a verdade que aconteceu no Brasil. Eu espero que todos nós, né, as pessoas de bem, possam tomar uma boa decisão para o segundo turno. De fato, é uma pauta que foi bastante explorada pelo presidente Jair Bolsonaro. Foi a corrupção na Petrobras durante os governos do PT. O Bolsonaro ele destacou que 90 bilhões foram desperdiçados ou desviados no Petrolão. Lula rebateu que toda a corrupção foi investigada. Vamos ouvir. Petrolão foi o maior esquema de corrupção da história da humanidade. O endividamento da Petrobras, com desvio de recursos, com compra de refinarias como Passadina, com o começo da construção de 3 refinarias, uma no Maranhão, outra no Pernambuco, outra no Rio de Janeiro. Não concluiu nenhuma, só ali se enterrou 90 bilhões de reais. Dinheiro, Lula, que você enfiou no ralo e grande parte dividiu com seus amigos. E se houve corrupção na Petrobras, olha, prendeu-se o ladrão que roubou, acabou. E prendeu porque houve investigação. Porque no nosso governo nada era escondido. A gente não tinha sigilo. Não tinha sigilo do filho, da filha. Se houve corrupção na Petrobras, não precisava ter quebrado as empresas como foi quebrado as empresas. Você prendesse quem roubou e deixasse as empresas trabalhando, porque foram 4 milhões e 4 mil empregos que se foi para a casa do chapéu. O professor Capeza, aqui, membro do Ministério Público, ele pode explicar melhor. O que o Lula tem a ver com o Ministério Público, com a investigação? Ou seja, chegou-se a esse escândalo de corrupção, com qual participação dele? Olha, foi feita uma investigação profunda, como jamais ocorreu antes. Foi a Lava Jato.
no final, ela acabou perdendo força porque os seus próprios integrantes se entusiasmaram demais, começaram a mudar o foco. Ela tinha que aprofundar a investigação na Petrobras, no BNDES, em todos os outros órgãos que foram aí dilapidados e tomados por verdadeiras organizações criminosas que dilapidaram. Você pega a Petrobras, por exemplo, o que justifica a compra de uma refinaria falida, quebrada, enferrujada, como Pasadena, no Texas? O que justifica chamar a Odebrecht para iniciar o projeto de uma construção de um porto numa ilha dominada por um regime comunista, ditatorial, que não tem Ministério Público, não tem fiscalização, não se sabe como o dinheiro vai ser utilizado, em detrimento do empréstimo para empresas que poderiam fomentar geração de emprego e desenvolvimento aqui no país. E no final, a investigação feita acabou sendo desmontada. Agora, você tinha dirigentes na Petrobras que devolveram 300 milhões de reais que estavam em conta, em carteira. Isso que foi localizado, que foi descoberto. O prejuízo foi, em termos de participação do Brasil no PIB, o PIB nacional, foi mais de $1 trilhão. Você pode verificar, de reais. Você pode verificar qual era o PIB brasileiro antes e depois dessa atuação desastrosa, principalmente junto à Petrobras. Então, o que me decepciona um pouco é que o debate ele ficou muito concentrado em ataques mútuos e o que a população quer saber é qual o projeto econômico de cada uma das candidaturas para retirar o país de uma crise que a pandemia nos jogou juntamente com todo o mundo. Estados Unidos teve redução do produto interno bruto. A Europa vive uma crise econômica sem precedentes. Nova York, se você for lá, está se transformando, infelizmente, numa cidade dominada pelo crime. Detroit, então, há bairros que nem o FBI tem coragem de entrar. Talvez o exército americano não quer entrar em alguns pontos do Detroit. Então, o mundo inteiro sofreu com essa pandemia. E todo mundo sabe que para sair desta crise, o país precisa atrair investimentos externos, fazer parcerias público-privadas, investir em privatizações, tornar um Estado viável economicamente, diminuir o tamanho do Estado, o número de cargos públicos, a despesa do Estado, não ter um Estado gastão para que ele possa investir para quem mais precisa. E, no entanto, ficamos ali muito nessa superficialidade. É imprescindível que ambos os candidatos, e aqui diretamente o candidato Lula, apresente qual é o seu projeto econômico, como ele pretende promover a geração de empregos e o desenvolvimento do país. Aliás, apenas uma pauta demagógica, sem conteúdo, vai iludir como o encantador de flauta que leva ao oceano todas as vítimas. Aliás, uma das coisas que eu achei bastante engraçadas, né, que também é uma evidência de que algo está errado, quando ele falava da transposição das águas lá do Rio São Francisco, né, que ele dizia que o Jair Bolsonaro é um mentiroso porque quem fez a obra foi ele, e ele disse que ele fez 88% da obra. Aí depois foram falar da refinaria de Itaboraí. Aí o Lula falou, não, também foi eu que fiz. Eu fiz 85% da obra. Então, em média, nos 14 anos de PT no poder, toda a obra do PT são 6% ao ano. Você completa 6% da obra a cada ano. Isso é um baita indício de que as coisas não vão bem. Eu não posso começar, né, uma obra e entregar, eu vou entregar casa sem forro e sem telhado? Você não terminou a obra. Sabe que todas as vezes que a gente fala aqui, eu até vou puxar a brasa para o nosso assado aqui, mas toda vez que a gente fala aqui no Linha de Frente sobre a necessidade do presidente Jair Bolsonaro respeitar e fazer valer a liturgia do cargo, eu acho que ele fez ontem. Porque nesses 4 anos que ele é presidente, acho que ontem foi a primeira vez que ele conseguiu expor essas mazelas da esquerda, expor essas pautas do PT e esse aparelho ideológico do Estado que a esquerda promoveu de uma forma serena, tranquila e fazendo a mensagem chegar para o eleitor. Acho que foi a primeira vez que eu vi o presidente Jair Bolsonaro realmente fazendo a mensagem dele chegar. E aí ele conseguiu expor todos esses defeitos no governo da esquerda. Né? Meus queridos, olha, são 15 horas e 29 minutos. Malta, só a última consideração rapidinho que eu vou precisar passar. Eu acho que ele teve a oportunidade imensa de passar para os eleitores esses 30 milhões de votos indecisos. Eu acho que deixou um pouquinho em haver essa situação pelo debate, pela discussão. E eu acho que são 2 públicos de eleitores.
são semi-intelectuais e pessoas que estão lá para ter um afago, para ter um close, para olhar nos olhos. Eu acho que os marqueteiros aí pisaram na bola porque o close do presidente é muito importante. Você vê que, né, professor? Você vê o Lula, ele se aproximava das câmeras, por quê? Porque eles querem, o olho... o olho é a porta da janela da alma. Né? Ele é tarimbado. Mas é tarimbado, mas onde é que está o nosso a sensibilidade? Onde é que está a inteligência emocional dos nossos marqueteiros para poder explicar isso para o público? Bom, mas tirando essas questões, foi um bom debate, né? Nós tivemos um nível de civilidade maravilhoso.